Joel Natalino Santana, ou simplesmente Joel Santana, ou ainda Papai Joel. Querido por todas as torcidas, campeão por todos os grandes times do Rio. Também lembrado pelos jogadores com muito carinho e cobiçado pela imprensa, mesmo estando sem clube desde 2017. Mais que um técnico, um rei do Rio, um vencedor, no futebol e na vida. Vamos começar perguntando para o Joel. Ele há tanto tempo no futebol. Joel, você lembra como era a sua vida antes do futebol? Prazer falar com você mais uma vez. A minha vida foi uma vida normal como todo brasileiro, né? Suburbano, de olaria, com dificuldades em termos de educação, em termos de cultura, dificuldades em casa. Minha mãe era uma doméstica normal, como todas as brasileiras naquela época, com a dificuldade de emprego. Meu pai era um servidor público e nós fomos construindo a vida devagarzinho, acima de tudo, com muita disciplina e muito respeito. Se você me perguntasse como é que nós conseguimos chegar onde nós chegamos, foi acima de tudo com muita disciplina dentro daquilo que nós apresentávamos dentro de casa em termos de família, que era uma coisa normal e natural de toda a família brasileira. De domingo está todo mundo junto, das datas especiais está todo mundo junto, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. A família era muito unida. E as coisas foram acontecendo até onde nós conseguimos chegar. Se você falasse, você esperava chegar até onde chegou, jamais passou isso pela minha cabeça, porque realmente foi muito difícil. Pensava ser um professor de educação física, como eu sou, e galgar, acima de tudo, um contrato num colégio ou numa situação de emprego normal e natural, mas nunca chegou onde eu cheguei em futebol. Você, antes de ser técnico, foi jogador, inclusive jogou pelo Vasco da Gama, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca. Eu queria que você falasse um pouco dessa época de jogador, quando você estava do outro lado. Na realidade, eu comecei no olaria. Comecei no olaria, ainda garoto, com dois amigos que nós temos até hoje. Um é o Dé, né? O outro é o Miguel e o outro era o Alfinete. Nós éramos de uma equipe de infanto juvenil. E com isso, depois, futuramente, nós... cada um saímos para um lugar. Eu fui para o Vasco, o Dé foi para o Bangu e o Miguel e o Alfinete continuaram na olaria. Quis o destino que lá na frente, em 1974, nós nos encontrássemos no Vasco de novo, onde nós fomos campeões brasileiros. E nós tínhamos uma amizade muito grande, como temos até hoje. O Dé eu ainda encontro. O Miguel não tenho encontrado. Vira e mexe, às vezes encontro em algum lugar, mas... muito difícil. O Alfinete não, o Alfinete sumiu, nós não sabemos onde o Alfinete se encontra. Mas foi uma época muito boa, quer dizer, eu fui juniores para o Vasco, infanto juvenil para júnior, e depois eu tive uma passagem muito rápida. Eu passei no Vasco, fui campeão carioca, em 70 fui campeão brasileiro, em 74. E aí dei uma passagem muito rápida pela América do Rio, depois fui parar no Rio Grande do Norte, onde eu encerrei minha vida de futebol prematuramente. Porque eu já estava sentindo que já não ia me dar muito futuro. Eu tinha, como eu era formado e sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu já parti para outro destino, eu já fui me reinventar. E você começou a tua carreira de técnico em 81 nos Emirados Árabes. Né? Como que foi isso? A história foi o seguinte, eu jogava no América do Rio Grande do Norte e eu era formado, e com isso eu fui trabalhar no Estado e na Prefeitura, dar aula no Estado e na Prefeitura. Surgiu uma oportunidade de eu ir num colégio estadual, dirigir uma delegação em Brasília. A coisa foi muito boa, a coisa deu muito certo. Eu voltei para o Rio Grande do Norte, depois voltei para o Rio, onde eu fui para o Vasco. Tudo começou no Vasco. Aí eu já fui técnico dos juniores do Vasco, onde eu já fui campeão.
Aí minha vida já começou a melhorar um pouco. Aí eu fui campeão. Tempos depois eu fui para os Emirados Árabes, onde eu fui passar 1 ano, passei 4. E aí minha vida começou a dar uma decoladazinha. Eu fui para lá, passei 4 anos, voltei para o Vasco de novo. Estava dirigindo os juniores e o infanto juvenil, onde surgiu uma oportunidade no profissional. Aí sim, a minha vida começou a mudar. Então, seu primeiro título carioca foi pelo Vasco, né? Conta pra gente, assim, nessas idas e vindas, como foi esse primeiro clube que te deu oportunidade, tanto como jogador, como... A história é quase parecida como todos os clubes que eu passei. Na realidade, eu assumi o Vasco numa situação muito difícil, profissionalmente falando, na vida profissional. O Vasco com dificuldade no Campeonato Brasileiro, ia cair, e estava prestes a cair, e numa virada sensacional de 9 jogos, nós ganhamos 7 e conseguimos manter o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Logo depois, nós fizemos uma equipe para o outro ano, no ano seguinte, e aí onde eu fiz uma equipe muito boa, onde nós já começamos a bater campeão. Aí eu bati campeão o primeiro ano, aí viajei para a Arábia Saudita, eu fiquei naquela ida e vinda. Vinha no Brasil, batia campeão, ia para a Arábia Saudita, aqui batia campeão, ia para a Arábia Saudita. E foi assim que as coisas foram acontecendo. E depois teve também o Flamengo, né? O Flamengo, que algumas pessoas dizem que é o seu time de coração. É isso mesmo? Meu time esse negócio de time de coração, os clubes que eu passei, eu tenho muito respeito, que me ajudaram muito. O Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, Olaria, e não posso esquecer do América, que eu tive uma passagem curta pelo América de 2 a 3 meses na equipe profissional. Esse valor eu dou em função de tudo aquilo que eu fiz nesses 50 anos. 50 anos, que é 30 como treinador e 20 como jogador de futebol. Eu não posso abrir mão do meu começo no Olaria, onde nós começamos descalço, e pela primeira vez eu coloquei uma chuteira nos pés. E nem sabia colocar a chuteira direita, a chuteira machucava pra caramba, tinha prego dentro da chuteira, foi uma coisa, pesava demais e o material era muito pesado naquele tempo. E como não posso abrir mão das equipes que realmente têm um carinho comigo, justamente uma delas é o Flamengo, por tudo que eu passei lá, por tudo que eu fiz. A torcida me trata com muito respeito, como a torcida do Vasco, como a torcida do Fluminense, como a torcida do Botafogo. Eu acho isso bacana, porque eu não tenho problema com as torcidas do Rio de Janeiro. Geralmente a gente tem uns probleminhas daqui e ali, né? Mas por essas minhas passagens, pelo menos cada uma desses clubes, eu passei um momento difícil, como você sabe no Flamengo, tirando o Flamengo do rebaixamento, como você sabe no Vasco, como eu falei que eu tirei o Vasco do rebaixamento. Como eu falei do Botafogo, que eu fui para o Botafogo, depois o Botafogo perdeu de 6-1 e nós fomos campeões. E como o Fluminense, o Fluminense não ganhava um campeonato carioca há 12 anos, nós fizemos um time que nós fizemos há 15 dias do campeonato e fomos lá bater campeão. Então, é uma coisa que mexe comigo, e não seria justo se eu decretasse que isso daqui foi o melhor. Não, o melhor foram todos, porque todas fazem parte da minha vida. Filho, a gente gosta deles todos, a gente não gosta só de um. Esse jogo do Fluminense, que foi o do campeonato, é um jogo épico, né? É um jogo que ficou para a história. Então você, o Renato Gaúcho e a barriga dele ficaram para a história, porque há 10 anos o Fluminense não era campeão carioca e vocês conseguiram essa façanha. E foi um jogo muito emocionante. Eu queria que você falasse um pouco dessa época do Fluminense e também, principalmente, desse jogo. E eu estava na Bahia nessa época, eu era campeão, mas eu precisava voltar para o Rio de Janeiro em função da minha vida, em função de voltar para um clube do Rio, de São Paulo, ou coisa parecida. Eu estava com muitas propostas, que eu tinha acabado de ser campeão baiano, tinha sido o 3º ou 4º do brasileiro. E o Vasco, o Santos, muitas equipes me convidaram. E o Fluminense me convidou. Mas só que o Fluminense estava passando um momento muito difícil, como agora. E praticamente eu não tinha time. Eu cheguei para a minha apresentação, nós tínhamos 8 jogadores, nós precisávamos fazer um time. E eu, juntamente com o Altair,
né, que faz parte da história do Fluminense, nós começamos a fazer uma equipe. Então nós aproveitamos o Wellington, que era da base do Fluminense. O Ronald, encontrei ele agora há pouco tempo, ele era do Americano. Pegamos do Lima, no Esporte Clube Recife, gordo pra caramba. O Sorley nós fomos buscar em Curitiba. O Lira era do Fluminense. O Dejair era do Fluminense. E pegamos o Márcio Costa numa peneira que nós fizemos contra o Bom Sucesso. O Ailton estava desempregado, vindo do Japão. O Ezio estava no Fluminense. O Renato estava perdido em Minas, caiu de paraquedas aqui do Rio, nós aproveitamos. Essa aqui é a verdade. E o Rogerinho estava na lista dos 11 condenados do Fluminense. 11 condenados que ia mandar 11 jogadores embora. E o Rogerinho era um condenado. E aí nós fizemos um time. Mas tem coisas no futebol que nós, por passar essa dificuldades toda, nós estamos marcado que nós precisávamos ir bem no campeonato. Para nós darmos sequência, principalmente os jogadores, que todos estavam com problema. E o Fluminense com problemas sérios financeiros. Aí nós disputamos um campeonato carioca, onde o Botafogo era campeão brasileiro, o Flamengo tinha o time dos sonhos, e o Vasco tinha um timaço. Então foi um campeonato muito forte, muito aguerrido, e onde os jogadores souberam suportar não só a pressão para ganhar um campeonato, como os problemas financeiros que nós estamos passando no momento. E foi uma coisa que só Deus pode explicar, porque nós tivemos 2 ou 3 vezes para sair do campeonato, uma com menos um jogador, e nós conseguimos vencer os jogos, e como foi assim até a final, quando o Flamengo com aquele gol de barriga do Renato, que ficou na história do clube. Com 2 jogadores expulsos também? Porque na realidade o Flamengo era o favorito e jogava pelo empate. E nós fizemos 2-0 no primeiro tempo. O saudoso Timbica estava no vestiário, na porta do vestiário, sentado chorando, que ia ser campeão, e eu pedindo ele, por favor, para parar, que o jogo não tinha terminado. E o meu problema foi mais acalmar o Timbica do que propriamente dar preleção de meio tempo, que eu sabia que nós íamos ter dificuldade, porque o Flamengo estava com 80% das torcidas dentro de campo, torcendo. O time era muito bom, tinha Romário, Sávio no ataque. Era um timaço o time do Flamengo. Mas o nosso time era o timezinho abusado. Tanto que depois nós fomos para o Brasileiro, nós fomos o terceiro do Brasileiro, com o mesmo time que nós tínhamos. Quase que nós ganhamos o Brasileiro.